Oi pessoal, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre os gibis da Luluzinha e do Bolinha. É muita informação, então eu vou tentar sintetizar ao máximo. Eu vou trazer primeiro curiosidades sobre o personagem, sobre a criação do personagem, e depois eu vou estar passando alguns gibis aqui. Eu não vou passar todos, até porque eu nem tenho todos, né? Vou passar só alguns dos que eu tenho, mas a minha coleção está muito incompleta. Então vamos lá. A Luluzinha ela foi criada nos Estados Unidos em 1935, ou seja, tem muito tempo. O nome dela original era Little Lulu. A tradução ficou correta, Little Lulu, né, pequena Lulu, no Brasil Luluzinha, assim, foi uma tradução fiel. No Brasil também, né, o nome dela nos desenhos e nos quadrinhos, sem ser o Luluzinha, né, o nome correto é Lulu Palhares, no Brasil. Colocaram esse Palhares aí. Ela começou em 1935 em cartoons semanais de uma revista. A maioria dos gibis, assim, que eu até já apresentei alguns aqui, normalmente eles começam com tirinhas de jornal, aí depois se cria um desenho ou se vai para o gibi próprio. A Luluzinha, ela começou diferente, cartoons, era uma charge apenas em uma revista semanal. Aí ela foi fazendo bastante sucesso e passou a ter cartoons, 2 cartoons, 3 cartoons, mas não chegou a ser uma tirinha. E foi de 1935 até 1943. E assim, fez tanto sucesso esses cartoons que antes de se virar gibi próprio ou de se virar um desenho, a Luluzinha já estrelava propagandas assim, de marcas famosas, como a Pepsi Cola. Assim, já tinha muito sucesso apenas nos cartoons. E assim, esse sucesso despertou assim, a grande Paramount Pictures a fazer alguns curtas sobre a Luluzinha. Então a Paramount ela lançou de 1943 até 47 diversos curtas, assim, que eram desenhos, né, com pequena duração. E o interessante é que esses desenhos eles entraram para substituir o desenho do Superman. Olha só, era um desenho mais masculino, super famoso, aí entrou teoricamente um desenho mais feminino, que não era muito comum um desenho com um personagem feminino, né, tá estrelando, ainda mais uma menininha, e ela entrou no lugar do Superman e fez muito sucesso. Aí foi de 43 a 47 esses curtas. E assim, disparou a popularidade. E a partir daí a Luluzinha começou a ganhar seus gibis próprios. Os primeiros gibis da Luluzinha foram números dentro da famosa revista Full Color. Essa revista Full Color, ela lançou os primeiros números de diversos personagens. Ela introduziu diversos personagens das mais variadas áreas no mundo dos quadrinhos. E para a Luluzinha, de 1945 até 1947, a Full Color lançou 10 números exclusivos, muita coisa. E a partir de 1948, finalmente a Luluzinha ganhou o seu gibi próprio. E esse gibi próprio, ele foi de 48 até 1984. Muito tempo, 268 edições. E até essa data aqui, em 1984, quem estava à frente de tudo era a criadora do personagem, a Marjorie Henderson. Ela criou lá os primeiros cartoons e ela esteve à frente da produção até a década de 80. Aí depois ela licenciou, vendeu os direitos para outras empresas, passou por algumas empresas e hoje pertence à DreamWorks. A DreamWorks é uma empresa bem famosa e ela que está com os direitos hoje em dia. E teve também 2 séries de desenhos bem famosas, além desses curtas. Uma de 1976 e a outra de 1995, vários episódios. Bom, e no Brasil? No Brasil, a Luluzinha ela chegou com o gibi próprio pela editora Cruzeiro, a famosa editora Cruzeiro, que eu não tenho aqui nem um gibi para estar mostrando da Luluzinha para essa editora. Foi de 1955 até 1972, com 207 números pela editora Cruzeiro, muita coisa. Aí depois ela saiu em 72 da editora Cruzeiro e foi para a editora Abril.
Aí na editora Abril, eu vou estar contando em mais detalhes aqui, ela ficou de 74 até 93, com 222 gibis, pela editora Abril. Aí depois de, assim, fora os vários especiais, almanacs, que é uma infinidade. Aí depois teve a editora Devir, que lançou de 2006 a 2010 8 episódios. Depois teve a editora Pixel, que lançou assim, edições encadernadas, acho que foram 21 edições encadernadas, mas a Luluzia Teen, que é uma versão como teve a Mônica Jovem, eles lançaram a Luluzinha Teen, também pela editora Pixel, que teve mais de 60, acho que foram 65 gibis, de 2009 a 2015. O Bolinha, eu vou falar um pouquinho sobre o Bolinha para depois entrar especificamente nos gibis. O Bolinha, que assim, acho que pouca gente sabe, né, o nome dele no Brasil, traduzindo, Thomas França. Tomás França ou Thomas França, eu sinceramente não sei se é Thomas ou Tomás França. E o nome dele original é Tubby, não sei como também que é a pronúncia. E o original, assim, a gente vê o Bolinha, é o apelido, assim, no Brasil, e o nome original é o Thomas França. O inglês, o nome original dele é Thomas, mas ele já com um H, no Brasil não tem um H, Tompkins, Thomas Tompkins. E o nome dele, assim, o diminutivo, o apelido, é Tubby, no inglês. Assim, essas curiosidades. Esse aqui é um personagem, né, assim, que ele é bem chorão, bem comilão, é o famoso presidente do Clube dos Meninos, e ele está sempre como coadjuvante da Lulu. Porque ele teve alguns cartoons também, algumas coisas bem antigas. Só que lá no primeiro, antes de se iniciar o gibi, quando ele aparecia na Charges, ele tinha o nome de Joey. Só depois nos gibis que mudou para Tubby, mas no início era Joey. E outra curiosidade, que ele teve alguns gibis americanos próprios, muito menos do que no Brasil. E nos gibis americanos, no gibi americano do Tubby, a Luluzinha nunca aparecia, era apenas, aí realmente era um gibi que a gente pode considerar verdadeiro do Bolinha, porque não tinha nenhuma aparição da Luluzinha. Já nos gibis do Bolinha aqui no Brasil, a Luluzinha aparece assim, de forma corrente. Então a gente dificilmente vai saber se é uma história, se não olhar a capa, se aquela história ali foi extraída de um gibi da Luluzinha ou de um gibi do Bolinha. E isso não acontecia lá nos Estados Unidos. Mas o Brasil lançou muito, assim, uma quantidade muito maior de gibis do Bolinha. Assim, o Bolinha também ele tem aquela característica, né, que ele quer sempre ser apreciado. Só que assim, ele sempre está querendo ser uma pessoa diferente do que ele é de verdade. Ele busca essa aprovação tentando ser assim, uma pessoa diferente, mas assim, ele nunca conhece. Mas eu não vou contar muitos detalhes dos personagens, né, da Luluzinha e do Bolinha, porque vai ficar muito longo e eu acredito que quase todo mundo também já conhece. O Bolinha também teve publicação pela editora Cruzeiro, foram 184, de 57 até 72, a Luluzinha foi 207, de 55 a 72. Então, a Luluzinha começou 2 anos antes, ela teve 207 gibis pela editora Cruzeiro e o Bolinha 184. Pela editora Abril, a Luluzinha teve 222 revistinhas, de 74 a 93. O Bolinha começou em 75, um ano depois, e terminou um ano antes, terminou em 92. Foram 194 gibis pela editora Abril. Teve também a editora Pixel, mais recente, né, 2011, 2015, acho que foram 46 gibis pela editora Pixel. Tem também uma infinidade de almanacs especiais e tal, que eu não vou falar aqui de todos. Os principais é esses, a editora Cruzeiro, a editora Abril e a editora Pixel. Eu vou colocar aqui nos comentários a quantidade exata de gibis e a data, se alguém tiver interesse. Mas vamos lá. Primeira coisa, antes de falar de mostrar os gibis, porque além
Eu acabei de falar, a editora, a revista Full Color, que ela lançava, era uma revista que tinha vários personagens, cada número ela trazia um personagem específico, e a Luluzinha entrou por ali em 10 números específicos da Full Color americana. E no Brasil? No Brasil, a gente tinha a famosa revista Diversões Juvenis. Essa revista Diversões Juvenis, essa aqui do bolinho, vou mostrar, tá vendo? Essa aqui é uma revista de versões juvenis, número 18, tá vendo? Essa revista de versões juvenis, ela foi lançada pela editora Abril, né, obviamente. Teve uma série anterior, a série anterior ela não tinha assim, personagens mais famosos, e essa segunda série, que foi de 1973 até 1977, ela teve 40 números. Então, essa Diversões Juvenis aqui, vocês vão estar olhando, ela é o número 18. Se a gente for olhar a data dela, tá vendo? Ela é de 1975, janeiro de 75. E ela teve 40 gibis. Mas o que era essa revista Diversões Juvenis? Ela trazia em cada número um personagem diferente, como a Full Color lá americana. Então, a gente teve na Diversões Juvenis historinhas do Gordo e o Magro, do Bolinha, da Luluzinha, da Pantera Cor-de-Rosa, do Faísca e Fumaça, do Pica-Pau, do Frajola e Piu-Piu. Todos esses que eu citei até agora, depois eles tiveram o seu gibi próprio, e o número 1 desse gibi próprio passou a ser a numeração da Diversão Juvenis. Eles pegaram o que foi lançado na Diversões Juvenis e continuaram a numeração a partir daí. Olha que interessante. E teve também vários personagens nessa revista Diversões Juvenis que não tiveram gibi próprio. A gente teve assim, gibis específicos da Corrida Maluca, do Sideral, do Bimbo, do Alceu Dentinho, dos Quatro Bananas, dos Monstrinhos, do Sacarolha. Teve também aqueles super-heróis da TV, que depois virou o Heróis da TV, né, que é uma revistinha muito cobiçada, mas antes eram os super-heróis da TV. Tudo isso saiu, iniciou-se no Diversões Juvenis. Então, a gente teve esse do Bolinha aqui, foi o número 18 do Diversões Juvenis, que eu mostrei, de janeiro de 75. Só que esse gibi aqui, ele passou a ser considerado, ele passou a ser considerado a edição número 1 do Bolinha, pela editora Abril. Então, a edição número 1 do Bolinha pela editora Abril é esse Diversões Juvenis. Então, essa aqui é o famoso Bolinha número 1 da editora Abril. A edição número 2 eu não tenho. Aí, assim, tá vendo? Diversões Juvenis novamente. Aquela a gente viu que foi a edição 18, essa aqui já é 24. Esse daqui é o Bolinha número 3. Se a gente olhar nos guias de classificação de quadrinhos, o Bolinha número 3 da editora Abril é esse Diversões Juvenis número 24. Então esse daqui, ela é de junho de 75. A propaganda de época, também produtos da Turma da Mônica. Então esse daqui é o Bolinha número 3. Aí depois a gente tem o Bolinha número 4, tá vendo? Aí o Bolinha número 4, eles já começaram a mudar um pouquinho. Aqui, até no número 3, a gente vinha lá, Diversões Juvenis apresenta. Essa é a edição número 24. E aqui, aí já mudou um pouquinho, esse aqui é o Bolinha número 4, edição especial de Diversões Juvenis número 26. Então teria que ser Diversões Juvenis apresenta e vir o número 26. Só que aqui eles já estavam começando a mudar. Então esse aqui é o Diversões Juvenis número 26. É uma revistinha, aqui já não apareceu a data ela vai estar mais embaixo, tá vendo? Ela é uma publicação de setembro de 75. Esse aqui é o Bolinha número 4 da editora Abril. Aí depois o Bolinha número 5, aí já tirou o Diversões Juvenis, tá vendo? Aí já não tem mais Diversões Juvenis em local nenhum,
E já veio Bolinha número 5. A primeira revistinha com o nome só do Bolinha veio a numeração número 5. Você não vai achar um Bolinha número 1, 2, 3, 4. O Bolinha 1, 2, 3, 4 são os gibis da coleção de versões juvenis. Eu tenho 1, 3 e 4, que eu acabei de mostrar, o 2 eu não tenho. E depois começa aqui. É o gibi número 5, esse aqui eu nem tirei do plástico. Aqui que eu estava falando, o Faísca e Fumaça, tá vendo? Teve um Faísca e Fumaça de versões juvenis, apresenta Faísca e Fumaça. Teve um com uma numeração da versão juvenil. Aí depois saiu o Faísca e Fumaça, esse aqui é o número 3, separado, tá vendo? Saiu separado, seguindo a numeração. Aí vai, né? Aí aquele foi o número 5, esse aqui o Bolinha número 6. Aí vai passando assim os gibis do Bolinha, até depois chegar mais no final, né? Essa aqui eu vou mostrar já uma das últimas edições. Tá vendo? Aí já diminuiu, edição 186. Lembrando que eu acabei de falar que o Bolinha, ele foi pela editora Abril até a edição 194. Essa aqui já foi uma das últimas. A gente pode perceber, né, que, tá vendo? Essa aqui é a 7, né? Mostrei a 6, essa aqui é a 7. É um gibi depois menor, um gibi mais fino um pouquinho. E foi assim, né? Assim, foram essas as publicações do Bolinha. Eu não tenho todas, mas eu não vou ficar passando todas também. E a Luluzinha? A Luluzinha, a primeira edição, essa daqui, é a Luluzinha número 1, pela editora Abril. Mas ela não tem o número 1 impresso em lugar nenhum. Por quê? Saiu como uma edição especial da Diversões Juvenis. Essa Luluzinha número 1 aqui, se a gente for olhar a data dela, ela é de julho de 74. Vocês lembram que eu mostrei que o Diversões Juvenis 18 do Bolinha foi de janeiro de 75. Essa aqui saiu antes, só que não teve uma numeração separada de versões juvenis, apresenta com um número embaixo. Essa foi uma edição especial, tá vendo? Uma edição especial de versões juvenis, número 11. Aqui, olha, Alceu e Dentinho. Então, a edição número 11 da Diversão Juvenis foi o gibi de Alceu e Dentinho. E eles lançaram junto esse especial. Foram 2 gibis lançados em julho de 74. O Alceu e Dentinho, edição número 11 da Diversão Juvenis, e esse especial aqui sem numeração, que é considerado a Luluzinha número 1, que é um gibi muito procurado, a Luluzinha número 1. Tá vendo uma propaganda aqui? Abre Sésamo, a primeira historinha da Luluzinha. Então, esse aqui é o famoso Luluzinha número 1 da editora Abril. Tá vendo? Chegamos com 12 histórias e ela foi até a edição 222. Aí eu vou passar aqui algumas rapidinho, tá vendo? Aí aqui já veio, né? Já veio com Luluzinha, já era o título normal. Essa aqui é a número 11. A número 13, tá vendo? Grátis, um adesivo do Bolinho. O adesivo tá aqui encartado ainda. É muito raro a gente achar esse gibi. Tá vendo? O estado de conservação tá perfeito. E o brinde tá aqui, o adesivo tá aqui na revistinha. E assim, os gibis estão em excelente estado. E assim, eu vou pegar alguns, eu tenho mais também, não são só esses. Eu vou mostrar um dos últimos, tá vendo? Foi até 222, eu não tenho a 220, nem a 221, nem a 222. O último gibi que eu tenho é esse aqui, o 219. A gente percebe a mudança, né, no logotipo, a revista ela afinou bastante, mas foi até 222 em 1993. E assim, são muitos gibis, assim, eu tenho bastante dessa primeira fase lá da década de 70, tem bastante coisa aqui com a numeração baixa, e são gibis que estão assim, muito bem conservados, sem assinatura, sem rabisco, sem nada. E teve também, assim, vou mostrar só alguns também, uma infinidade de almanacs. Aí assim, edição especial, Lulu e Bolinha, tá vendo? Viajando pelo mundo, lombada quadrada, 192 páginas. Esse daqui, deixa eu ver se tem a data dele. A data dele
Tá vendo? Novembro de 76. Tá vendo? É uma edição especial de Luluzinha 29. Então a Luluzinha 29 saiu em novembro de 76 e junto eles lançaram esse especial aqui. Tá vendo? Não tem numeração. É um especial no Diário da Lulu. Um gibi muito legal também, esses almanacs. Tem também outro gibi sem numeração, edição especial, Lulu e Bolinha, Festa das Bruxas, Lombada Quadrada. Deixa eu ver aqui. A Mônica, ainda de quando a Mônica era na Editora Abril. Também tá sem a data aqui em cima. Essa daqui é de outubro de 78. Essa que saiu com a Luluzinha número 51. Tá vendo? Eles não tinham costume de numerar. Por isso que a gente tem uma infinidade de almanacs. Aí muda Lulu e Bolinha, Bolinha e Lulu, edição especial. A outra que eu acabei de mostrar também era uma edição especial, mas assim, não tinha numeração. Então é mais difícil da gente fazer esse controle. Só depois que eles começaram a fazer o almanac da Luluzinha. Ah, então ficou fácil, esse aqui é o número 3. Não, pelo contrário, ficou muito difícil. Porque o almanac da Luluzinha, esse aqui é do final da década de 70, início da década de 80. Tá vendo? Deste lado, menina não entra. Aí você vira, ó, você tem que virar de cabeça para baixo, é capa dupla, almanac do Bolinha. Deste lado, menino não entra. Então, qual que é a classificação correta? É um almanac do Bolinha ou o almanac da Luluzinha? Só que a numeração está no almanac da Luluzinha. Então, a gente vai considerar, a gente vai olhar a lombada, ó, piorou mais ainda, o almanac da Luluzinha e do Bolinha. Ou seja, juntou os dois, qual que é qual. Aí você vai olhar aqui, vai começar a numeração número 3 na página. Então, beleza. Propaganda do Vigor, já muito antigo. Aí vai na a numeração, assim, as páginas em ordem sequencial. Aí vai chegar um ponto aqui, 59, e vai estar por aqui. Tá vendo? Olha que doideira. Ela foi até a página 66. E aqui, olha, tá vendo? Não tem nada. Aí já virou de cabeça para baixo. Aí vai começar aqui, olha, 67 do outro lado. Mas você não vai ler em sequência. Aí você tem que pegar da última página, que é a página 130, e ir. Aí fica muito difícil para estar classificando. Então esse daqui, teoricamente, eu considero onde que tem a numeração, o almanac da Luluzinha número 3. Mas não dá muito certo, porque aí depois a gente pega outra edição, a numeração já apareceu no almanac do Bolinha. Aí a gente vira aqui, almanac da Luluzinha, e tá sem a numeração. Aí assim, almanac da Luluzinha e do Bolinha. Então a gente teria de considerar o título almanac da Luluzinha e do Bolinha. Porque assim, é os dois, aí vai variando a numeração. Uns, o Bolinha vem na frente. Lá eu acabei de mostrar que a numeração vai começar na parte da Luluzinha. Aqui a página 3, olha, é do Bolinha. Aí vai até aqui, olha. Foi até a página 50. O zoom não pegou. Aí a página 51 você já tem que virar, tá vendo? Mas você não pode começar a ler por ali, você tem que começar a ler por aqui. Então, tem todas essas curiosidades nesse gibi aqui, nesse almanac. Mas depois teve almanacs mais normais, tá vendo? Aqui já é o almanac de Lulu e Bolinha, já não é Luluzinho e Bolinha. Mas já não é, mas é a número 6. Seguiu a sequência, esse aqui foi o número 5, seguiu a sequência, mudando o título na página, assim, na capa, mas na lombada não mudou o título. Na lombada continua o almanac da Luluzinha e Bolinha, mas na capa é essa zona. E aqui a gente já deixou de ter as duas capas. Olha que doideira. Essa daqui é uma edição de Natal, provavelmente ela foi lançada perto do Natal. Aqui já está em cima, tá vendo? Novembro de 80. Propaganda do Danoninho, propaganda de uma boneca da Emilinha, né? Do sítio do Capão Amarelo. E aqui vai, historinha de Natal, mais um almanac. Teve os almanacs de férias, mas também... Eu não tenho certeza, mas eu acho que seguiu a mesma numeração dos outros almanacs. Tá vendo? Esse aqui é um almanac de férias. A data dele, esse daqui eu acho que já é mais do final. Maio de 83.
Aqui um outro almanaque, esse aqui é só da Luluzinha, numeração 13. Aquele ali eu mostrei que era de 83. Então esse daqui, deixa eu ver se está em cima. Está em cima. Não, não está em cima. Cadê a data desse almanaque? 84. Eu não consegui ver um mês. Eu vi que é 84. Mas, ou seja, ele seguiu a sequência. Esse aqui foi o número 12, o almanaque de férias, Luluzinha. Aí já coloca aqui o almanaque da Luluzinha, que seguiu a sequência, número 13. E eles vão mudando o título assim, cada um com um título diferente. Não tem uma padronização nos almanaques. Aqui de novo voltou o almanaque Lulu e Bolinha. Aqui já é 19, aqui a gente já tem um almanaque, tá vendo? Aqui já não é Luluzinha, aqui já é Lulu e Bolinha, 19. Mas manteve a sequência numérica, só que com esse daqui já é de 86, 19. Esse aqui já tem menos páginas. Mas é uma bagunça os títulos. Bom, eu vou encerrar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou tentar colocar algumas informações na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem fazer suas perguntas.